Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Esta é a nossa 16ª aula de catecismo da doutrina cristã. Deu graças. E nós vamos falar sobre os mandamentos. Os 10 mandamentos da lei de Deus são o objeto desta nossa lição. Nós vamos falar sobre os 10 mandamentos em geral. E assim nós falaremos sobre a necessidade de seguir os mandamentos da lei de Deus. Nós mostraremos o quanto os mandamentos são excelentes, olhando por vários pontos, aspectos diferentes. Nós também vamos saber quais são os fins dos mandamentos. E, feito isso, é falar sobre os objetos dos mandamentos, né, que é Deus e o próximo. Falar sobre Deus e sobre o nosso próximo. Como deve ser a nossa relação com eles. E seguindo nós falaremos um pouco sobre o porquê da divisão dos mandamentos em 10, como que nós podemos classificá-los. Vamos expor quais são esses 10 mandamentos. E por fim nós vamos fazer uma pequena explicação do prefácio que antecede os mandamentos na Sagrada Escritura. Porque quando Deus dá os mandamentos, ele inicia com uma breve sentença, e nessa sentença ali nós temos argumentos que nos levam a entender o porquê Deus tem esse poder de mandar, de estabelecer leis, e nós temos o dever de seguir essas leis de Deus. Muito bem, então nós começamos falando sobre a necessidade dos mandamentos. Os mandamentos da lei de Deus, eles são necessários para a nossa salvação. Não basta apenas a fé. Nós já estudamos aqui os mistérios da fé, o credo, e nós vimos o que deriva desta fé, os canais da graça de Deus, que são os sacramentos. Mas não basta esse conhecimento. É preciso que a palavra de Deus seja posta em prática. É preciso cumprir os mandamentos de Deus. É verdade, nosso Senhor Jesus Cristo aboliu muitas leis antigas, as leis que diziam respeito às cerimônias da antiga sinagoga e também aquelas que diziam respeito ao povo judeu em particular, à direção, aquilo que nós podemos chamar das leis judiciárias da antiga aliança, que eram leis próprias para aquele povo, aquela época. Mas os 10 mandamentos não se encontram nessa lista. Os 10 mandamentos eles foram confirmados por nosso Senhor Jesus Cristo. E de tal forma é isso que nós vemos na Sagrada Escritura, por exemplo, nosso Senhor responder aos jovens: se queres a vida, guarda os mandamentos. Se queres a vida, guarda os mandamentos. Se está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 19, versículo 17. Nosso Senhor diz que para obter a vida eterna é preciso guardar os mandamentos. E isso é tão verdade, mas tão verdade, é tão certo que nós precisamos praticar as obras, as boas obras que nos são mandadas pelo Senhor, que nós não seremos julgados tanto pela fé, porque a fé é um requisito para a salvação. Quem não crer será condenado. Então, não é bem disso que se trata o nosso julgamento, porque todos devem ter a fé. É uma condição, mas não só esta fé, nos será cobrado no dia do juízo, sobretudo, as obras que nós fizemos. E aí nós temos aquela passagem importantíssima de Mateus 25, onde nosso Senhor fala sobre o juízo final, e ele vai dizer: vinde a mim, vós benditos, e apartai-vos de mim, malditos. E qual que é o critério que nosso Senhor segue? É a fé? É quanta fé que se teve? Não, é as obras que se fez, as boas obras que se fez. Então é muito importante a prática das boas obras, a caridade, ter a caridade. Fazer obras de caridade e de misericórdia. Não basta somente a fé. A fé sem obras é morta, disse São Tiago.
Então, tudo isso nos leva a ver a necessidade de aprender, e quão sábio é aquele que procura aprender e compreender os 10 mandamentos. Faz muito bem você que está assistindo esta aula de catecismo, porque você está procurando compreender o que é necessário para a sua salvação. Os mandamentos não são uma decoração. Eles não são florzinhas. Eles são os frutos que Deus vai pedir contas. São os frutos que nós devemos produzir se queremos ser salvos. Então, muita atenção a essa doutrina dos mandamentos. E se a necessidade já nos impele a estimar, a procurar compreender melhor os mandamentos, imagine então ver toda a excelência destes mandamentos. Se você examina, por exemplo, em primeiro lugar, se você examina que Deus gravou esses mandamentos no coração do homem, já esses mandamentos, eles vêm desde sempre, porque o que são os mandamentos? Eles são preceitos de razão. São coisas que nós vemos que nós devemos fazer baseado naquela lei. Não façais aos outros o que não queirais que façam a vós. Em alguns outros princípios elementares, que nós já temos, na medida que nós vamos agindo, nós vamos percebendo estas leis. E são leis, não são simplesmente a nossa razão, mas são leis que a razão percebe. São como que instinto da razão. Da mesma forma que um animal ou nós mesmos percebemos que alguma coisa é perigosa, pode ser perigosa, ou que devemos comer, por exemplo, sem que precise se ensinar isto. A mesma coisa os mandamentos. Na medida que nós vamos nos relacionando com o próximo, e que nós vamos vendo as coisas como elas são, nós vamos vendo a necessidade de seguir estas leis. Então é natural para o homem cumprir os mandamentos. É natural. É natural porque é razoável cumprir os mandamentos da lei de Deus. Então, todos esses mandamentos, eles são derivados do que nós chamamos de uma lei natural. A luz, uma luz que brilha na nossa consciência e nos faz fazer o bem e evitar o mal. Ora, é bem disso que se tratam os mandamentos da lei de Deus. Mas os mandamentos, eles são tão importantes, eram tão importantes, que quando os homens começaram a entregar-se às suas paixões, começaram a fazer o que era mal e o que era vão, entregar-se a muitas iniquidades, a idolatria sobretudo, então Deus viu a necessidade também de solenemente sancionar esses mandamentos. Veja a importância deles, eles eram tão importantes que quando os homens começaram a afastar sua vista disso, pela dureza do seu coração, então Deus, por meio de Moisés, promulgou uma aliança, e nessa aliança então foram sancionados os 10 mandamentos, em duas tábuas de pedra, para que não se apagasse da memória do homem, para que o homem não se distraísse do seu dever, que é de cumprir as leis de Deus. Então, desses acontecimentos, nós já vemos o quanto é importante seguir os 10 mandamentos. Deus fez questão de promulgar isso no Monte Sinai, por entre trovões, raios, barulho de trombetas. Os anjos entregaram a Moisés os 10 mandamentos, e isso gravando em pedra a lei de Deus. Então veja como foi algo solene, como é algo que Deus realmente quer que os homens sigam, e para isso fez um ato público, manifesto, para que saibam qual é a sua vontade para os homens, o que nós devemos fazer para que sejamos salvos. E além disso, também nós podemos considerar a grandeza desses mandamentos, porque desses mandamentos se derivam todas as outras leis.
E se houver alguma lei que está em contra um desses mandamentos, já nem poderia realmente ser chamada de lei. Na verdade, não seria uma lei, seria uma licença, seria uma desobediência à lei. Seria uma desordem, seria uma rebelião contra a lei. Mereceria ser chamado mais de desordem, de rebelião, do que receber o nome de lei. Então, os mandamentos, eles são fonte das outras leis, tanto das leis eclesiásticas quanto das leis civis. O que elas valem, o que elas têm de bom, isto vem de derivarem dos mandamentos da lei de Deus, são aplicações. Então, daí nós temos a grandeza, também a excelência dos mandamentos. Além disso, nós também temos que esses mandamentos, estas leis, elas se aplicam a todos, não só aos cristãos, e não só a uma determinada categoria, grupo de pessoas, mas se aplicam a todos. Todos estão obrigados a seguir a lei de Deus. Todos estão obrigados, sob pena de pecado mortal, a seguir os seus mandamentos. E daí nós vemos então que ela também é excelente, porque não é como certas leis, por exemplo, que se aplicam só a um determinado grupo de pessoas, a uma determinada classe de trabalhadores, por exemplo, ou a um determinado país, mas não, ela se aplica a todo mundo, a todos os homens, as leis do Senhor nosso Deus. E por fim, como nós já falamos, a grandeza dos mandamentos também está no fato de ele ser necessário para a nossa salvação. De onde nós vemos que nós somos muito obrigados a procurar fazer a vontade de Deus, que está manifesta. Deus já disse, faça isto, evite isto. Procurar fazer a vontade de Deus significa submeter aos seus mandamentos. Como disse nosso Senhor, quem me ama, segue os meus mandamentos. Para nós termos verdadeira caridade do nosso coração, como uma virtude necessária ao cristão, nós precisamos seguir os mandamentos de Deus. Muito bem, e qual é a finalidade dos mandamentos? Para que Deus promulgou os mandamentos? Deus promulgou os mandamentos justamente para que nós pudéssemos amá-lo sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E é por isso que os mandamentos da lei de Deus se dividem em duas tábuas. Os primeiros 3 mandamentos se referem à nossa relação com Deus. O que nós devemos fazer com relação a Deus? O que agrada a Deus? E por que nós devemos evitar ofender a Deus? Então, 3 mandamentos sobre Deus. E os outros 7 na outra tábua são referentes ao nosso próximo. O que nós devemos fazer e o que nós devemos evitar nas nossas relações com o nosso próximo. Então preste bastante atenção no que nós vamos ensinar nesta e nas próximas aulas sobre esses mandamentos. Você já viu quanto eles são importantes. Agora vamos aprender um pouco sobre o que nós entendemos quando nós falamos neste amor a Deus e nesse amor ao próximo. Então, quando nós falamos nesse amor a Deus, nós queremos dizer que devemos amar a Deus com todas as nossas forças. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Nós devemos amar a Deus de coração. Devemos amar a Deus com toda a nossa alma, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa vontade. Como seremos bem-aventurados, felizes, se nós compreendermos isso, amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. E pensar sobre isso. E se questionar cotidianamente se nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas. E como é que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas? Nós devemos amar Deus sobre todas as coisas. Aqui, no fundo da nossa alma, no nosso coração. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com as nossas palavras.
E nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas com as nossas obras, as nossas ações concretas. Por isso que os 3 primeiros mandamentos da lei de Deus, eles são exatamente amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, de coração, completamente, com todo o nosso ser. Não tomar o seu santo nome em vão, esse é o segundo mandamento, não tomar o seu santo nome em vão, ou seja, honrar a Deus com as palavras e evitar ofendê-lo. De qualquer forma, com as nossas palavras, com a nossa boca. Depois, terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Obras. Há um dia que devemos dedicar a Deus para fazer coisas para Deus, exclusivamente para Deus. Esses são os domingos e festas. Então devemos honrar a Deus na prática, tirar um tempo para Deus, fazer coisas para Deus, o culto a Deus, dedicar um tempo ao culto a Deus, que lhe é devido, culto em espírito e verdade. Então todo homem precisa fazer isto. Na sua relação com Deus. É assim que ele vai amar a Deus sobre todas as coisas. É assim que ele vai cumprir os mandamentos. E o amor ao nosso próximo, ele se deriva do amor a Deus. Porque Deus mesmo nos manda amar o nosso próximo. E nesta outra parte, então nesta outra tábua, nós encontramos esses 7 preceitos fundamentais. Que em primeiro lugar vão nos mostrar o que nós devemos fazer e depois vai nos mostrar o que nós devemos evitar. E é por isso que no 4º mandamento se diz honrar pai e mãe. Isto é o que nós devemos fazer. Em primeiro lugar, fazer ao nosso próximo. Honrar pai e mãe. Depois, nós temos também o que nós devemos evitar. Nós devemos evitar qualquer dano ao nosso próximo. Em primeiro lugar, a sua pessoa. Por isso o 5º mandamento é não matar. Em segundo lugar, a sua honra. E por isso o 6º mandamento é não pecar contra a castidade. E em terceiro lugar, é com relação aos bens do nosso próximo. Não causar dano ao nosso próximo no que tocam aos seus bens. E isso nós podemos subdividir em três modos. Nós não devemos causar dano aos seus bens, tanto por meio de obras nossas, e isto seria, no caso, pelo roubo, tirando o que é dele, um bem que é seu, e aí nós temos não furtar. Depois também não por palavras, não tirando a reputação do nosso próximo com as palavras, e aí nós temos não levantar falso testemunho. E por fim, nós não devemos sequer desejar no nosso coração o dano ao nosso próximo, aos bens do nosso próximo, nem em desejo. E por isso nós temos não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Então, todos esses são mandamentos, esses 7 que nós falamos, com relação ao nosso próximo. Tudo isso, se Deus quiser, nós vamos ver nas nossas aulas de doutrina cristã. E você veja como cada um tem sua razão de ser, como todos são razoáveis, como todos são importantes e como não há realmente desculpa para transgredir sequer um desses mandamentos. E se nós transgredimos um desses mandamentos, vai dizer Santiago também, nós somos réu contra todos os mandamentos, porque nós pecamos contra a caridade, contra o amor que nós devemos, contra a gratidão que nós devemos a Deus e ao nosso próximo. Então, muita atenção com relação ao cumprimento dos mandamentos, a compreensão correta dos mandamentos e ao seu efetivo cumprimento na nossa vida, na nossa ação cotidiana. Talvez seja interessante, então, a gente fazer uma recapitulação aqui, só para você fixar, então, quais são os 10 mandamentos. Então, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, não tomar o seu santo nome em vão.
Terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Quinto mandamento, não matar. Sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Sétimo mandamento, não furtar. Oitavo mandamento, não levantar falso testemunho. Nono mandamento, não desejar a mulher do próximo. Décimo mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Esses são os mandamentos da lei de Deus. Se quiseres entrar na vida, guarda os mandamentos, cumpre os mandamentos dados pelo Senhor nosso Deus. Muito bem. Então, essa foi uma exposição geral sobre os mandamentos e eu gostaria de explicar agora, para terminar, uma sentença que precede, um pequeno prefácio que precede os mandamentos na Sagrada Escritura, porque na Sagrada Escritura, antes do Senhor dar os mandamentos, esses 10 mandamentos que nós apresentamos aqui de uma forma resumida, porque na Sagrada Escritura está dito de uma forma bem mais desenvolvida, aqui nós estamos nos confinando ao que é o essencial. Então, Deus diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E eu gostaria de explicar esse prefácio porque a explicação desse prefácio, na verdade, nos dá 3 motivos pelos quais nós sabemos que Deus tem o poder de dar aos homens, a todos os homens, estes mandamentos, e nós temos a obrigação de segui-los. Então, primeiro argumento, a primeira razão que nós temos para saber disso é que Ele é Senhor. Então, eu sou o Senhor. Deus é o nosso Criador e Ele é nosso Senhor. Nós fomos feitos por Ele. E assim, nós estamos perante Deus na condição de seus servos. Nós somos uma propriedade de Deus. Ele nos possui e nós dependemos dele. Eu sou o Senhor teu Deus. Ele é como nosso rei e nós somos os seus súditos. Nós devemos seguir aquilo que ele nos manda. E é por isso que o Concílio de Trento, inclusive, anatematizou a doutrina protestante que insiste o tempo todo em dizer que Deus é o nosso Salvador, mas não fala que Ele é o nosso Rei. Esse é um dos erros do protestantismo condenados no Concílio de Trento. Eles falam que Ele é o Salvador, Ele nos serve, Ele nos traz a salvação, mas não fala que Ele também é o nosso Rei e nosso Juiz e nós devemos estar submetidos a Ele, cumprir tudo o que Ele manda. Eles ficam com essa história de justificação só pela fé e assim querem dizer que não precisamos mais seguir os mandamentos, basta confessar o nome de Jesus, do Senhor. Mas não foi isso que ensinou Jesus. Ele disse: muitos dirão Senhor, e não entrarão no reino dos céus. Porque Cristo é Rei. Cristo é Rei e deve ser seguido. O que Ele mandar deve ser obedecido. E Ele não admitirá na vida eterna quem não seguir os mandamentos. Ele já o disse e disse em vários lugares do Evangelho. Então é muito importante entender que Ele é nosso Senhor e, portanto, tem este poder sobre nós de tal modo que nós devemos seguir as suas ordens, como um servo segue as ordens do seu Senhor. Em segundo lugar, também, nós entendemos que Deus tem esse poder de mandar porque nós assumimos um compromisso com Deus. Quando se fala ali, teu Deus, se deixa bem claro, né? Teu Deus, então, Ele é nosso Pai. Pelo batismo, Deus nos adotou como seus filhos.
né? E, portanto, nós temos uma aliança com Deus, um pacto. E nesse pacto, você imagine, por exemplo, que nós escrevemos um contrato, nós assinamos, nós e Deus, e de fato é assim, né, que acontece, é um pacto que nós fazemos com Deus. E nisso está, nós iremos cumprir os mandamentos. Nós renunciamos ao demônio, suas obras e suas pompas. O que é isto? É o pecado, nós renunciamos a isso. Então, por isso, nós estamos obrigados, por esta aliança estabelecida com Deus, a seguir os mandamentos. E Deus tem todo o poder, foi assim que nós combinamos, de ser o nosso Pai e de nos dar ordens, e nós, como bons filhos, devemos seguir, porque nós sabemos que Deus é muito bom e que não ordena uma coisa que nós não possamos cumprir e não manda uma coisa que não seja para o nosso bem. E por fim, quando fala que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão ou da servidão, nós temos que também nós precisamos seguir os mandamentos de Deus, porque é um dever de gratidão, porque Ele nos libertou do demônio e do pecado com a sua graça, com a sua abundante graça. E Ele nos dá todo o auxílio que nós precisamos. Então é uma forma de nós retribuirmos. É verdade, sem a graça de Deus, né, o que seria de nós? Ele nos amou por primeiro, de fato. Quando nós ainda éramos inimigos seus, Ele nos amou por primeiro. Então cabe a nós responder a Deus. Cabe a nós o cumprimento fiel dos seus mandamentos, fazendo bom uso, para que a graça de Deus em nós não seja em vão. Para que ela não seja em vão, como disse São Paulo. Então, para que a graça de Deus produza frutos abundantes em nós, nós precisamos nos esforçar para seguir os mandamentos de Deus. Então, eu penso que isso completa essa nossa pequena introdução aos mandamentos. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, por favor, pode fazer e, na medida do possível, eu responderei. Muito obrigado pela atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.